Então, nesse último Royal Rumble, tivemos como vencedor a montanha Drew McIntyre. Então, aí a gente teve esse feito incrível do Drew. Finalmente o Drew conseguiu engrenar, finalmente o Drew conseguiu ter esse feito na carreira dele, conseguiu finalmente ter algo grande na carreira dele. E a história do Drew é uma história de superação, né? Uma história que, tipo, é legal como começa a década dele. E depois como ele tem dificuldades e agora encerrando a década por cima, sabe? É uma história muito legal, então a gente tem que voltar lá atrás. Quando ele entra pra WWE, quando ele chega na WWE, sempre o Vince McMahon enxergava ele como um investimento, enxergava ele como alguém que ele queria apostar, muito em função de ser um gigante. O Vince McMahon gosta desse tipo de lutador que tem esse tipo de porte, então 1,96 de altura e tal, ele via potencial. Tanto que, nos planos da WrestleMania 27, os originais eram para que o Drew McIntyre enfrentasse o Undertaker, e não que o Undertaker enfrentasse o Triple H na WrestleMania 27, igual aconteceu aquele combate lá, sem barreiras e tal. Aí, acabou que a WWE resolveu optar ali por Triple H contra o Undertaker mesmo, e eu não vou dizer que ela errou, eu acho que foi um combate legal, que deu uma continuação depois para a WrestleMania 28, aquele combate épico, então... Até então, acho que foi uma decisão acertada, mas mostrando o que eles já queriam ali dar um investimento no Drew. O Drew chegou a ganhar o título Intercontinental até rápido quando veio para a WWE, chegou a ter o título de duplas também num período, só que ele teve alguns problemas de backstage. Ele teve algumas brigas, inclusive públicas, que teve ali, se eu não me engano era com a mulher dele, ex-mulher dele, ou namorada, algo assim. E acabou meio que declinando um pouco ali as coisas. Haviam planos para ele, inclusive, de ganhar o Money in the Bank. Ele acabou não ganhando. Isso foi em 2010, se eu não estiver enganado. Eu não lembro quem ganhou no lugar dele. Foi o Jack Swagger. Eu acho que foi 2010, não foi 2011. Mas enfim, eu posso estar enganado. Mas um dos Money in the Banks ele era para ter vencido. E não venceu por causa de problemas de backstage, né? E aí, com o tempo, foram desanimando um pouco do Drew. E ele parece que foi se desanimando também, foi deixando de lado os objetivos dele, tanto que ele foi perdendo um pouco do físico dele e ficando cada vez mais magro ali de massa muscular. Fez parte do grupo 3MB, esse aí muita gente vai lembrar, que era tipo um grupo de jobbers ali com ele, Heath Slater e Jinder Mahal, né? Então os três ali eram três patetas. E aí finalmente ele sai da WWE e vai lá então para Impact Wrestling ou TNA, como você prefira falar, né? E aí lá ele vira outro cara, né? Assim como quase todo cara que sai da WWE vai para lá, vira um rei. E lá ele conseguiu inclusive ganhar o título mundial, conseguiu vencer lá um grande cinturão. Ele teve combates fora da WWE muito bons, que você não viu nem um pouco disso na WWE no tempo que ele esteve lá, mostrando que ele tinha evoluído muito. E ele evoluiu fisicamente muito bem também, né? Ele simplesmente ficou avantajado, trincado, ele realmente ali ficou evoluído em todos os aspectos, né? Melhorou em ringue, melhorou também fisicamente. E quando volta então para a WWE, vai para o NXT, que eu acho uma decisão acertada. E no NXT, então, durante muito tempo ele não lutava em takeover, né? Ele ficava de lado, ele aparecia só nos shows semanais, mas ia embalando uma sequência de vitórias. Ninguém derrotava ele ia vencendo todo mundo. E aí, até que finalmente, no primeiro takeover que ele foi lutar, ele ganhou lá do Bobby Roode e conquistou o título do NXT. Um combate bem clássico, diga-se de passagem, bem velha guarda. Eu acho que é o combate mais... único que teve já em um takeover válido por título do NXT, porque teve vários combates bons com estilos parecidos, mas esse foi um combate bom com um estilo único, estilo de dois powerhouse raiz ali. Eu gostei dessa luta, que foi inclusive na mesma noite que o Adam Cole lá fez sua estreia na NXT, atacou o Drew e tal. E aí, ficou meio estranha a saída dele do NXT, a forma como ele perdeu o título pro Andrade. Só que dava pra ver ali, tava na cara que a WWE tava querendo fazer com que o Drew acabasse indo logo pro main roster, porque ele não precisava de mais de um ano na NXT, né? Ele já tinha experiência já na WWE, então era só para ele se readaptar mesmo, né? E aí quando ele chega no main roster, ele chega um pouquinho diferente, porque ele chega como um heel e ele chega como uma espécie de guarda-costas do Dolph Ziggler, né? Então
Ele não veio com um status de ser o destaque. Ele era aí um coadjuvante, embora nas lutas ele acabava carregando o Ziggler, mas ele era um coadjuvante. E aí o Ziggler chegou a ganhar o título continental. Mais tarde os dois chegaram a ganhar um título de duplas, né? Finalmente o Drew ali ganhando alguma coisa, mas coisas assim irrelevantes e tal, não levava muito a lugar nenhum. E aí depois de um tempo acaba essa parceria dele com o Ziggler, carreira solo, vamos ver se agora o Drew engrena. E aí a gente arruma a WrestleMania, né? E o Drew, inclusive, era um dos favoritos a ganhar o Royal Rumble Match já no ano passado, junto com o Seth Rollins, tanto que estavam promovendo os dois um contra o outro. Mas ele acaba não ganhando o Royal Rumble Match, quem ganha é o Seth Rollins, né? Então, mais uma vez o Drew aí parecendo ser um coadjuvante. Aí, acaba que o Drew, ele durante ali o resto do ano, até antes da WrestleMania, estava fazendo uma sequência ali de destruições, chegou a vencer o Dean Ambrose várias vezes ali, meio que chutou o Dean Ambrose para fora da WWE, e começa aquela rivalidade com o Roman Reigns ali, que vinha de uma doença. Eu na época ainda defendia que seria muito legal se fizesse uma storyline do Drew ganhando do Roman para causar choque, e depois o Roman durante o ano ia se recuperando, voltando a treinar, ganharia do Drew depois de uma revanche no SummerSlam, talvez até válido pelo título universal, que até lá o Drew poderia já vencer ele. E então eu via muito potencial numa história assim, acho que seria uma história corajosa, mas aí a WWE optou por fazer aquele arroz em feijão, digamos assim. No resto do ano, eu esperava que em algum momento ele viraria desafiante ao título universal, que eu esperava que ele ia fazer alguma coisa interessante. Acabou que ele virou um guarda-costas do Shane McMahon. Tipo isso, foi um guarda-costas. O Shane não perdia pro Roman Reigns, mas quando o Drew ia enfrentar o Roman Reigns, ele perdia pro Roman. Então, mais um indício de que ele é alguém ali que ia flopar, que estava sendo pipoqueiro demais. Tinha rumores de que ele ia enfrentar o Undertaker no SummerSlam ano passado. Ele não enfrenta o Undertaker no SummerSlam ano passado, e ainda no mesmo período ele começa lá a perder para alguns caras, tipo Ricochet, tipo Cedric, não ganha o torneio King of the Ring, igual alguns pensou que iria. Então, tipo, foi acumulando tanta sequência de fracassos, que é por isso que depois eu não consegui acreditar que ele ia ganhar esse Royal Rumble desse ano. Porque foi uma sequência de momentos assim que, não, agora vai enfrentar o Taker, não, agora vai ganhar do Roman, não, agora vai ganhar o Royal, não, agora vai ganhar o King of the Ring. E nunca rolava nada, ele sempre era um coadjuvante, sempre ficava nem no quase, na verdade, não chegava nem nas finais. Então eu não via muito motivo para ele vencer esse Royal Rumble, né? Mas ele seguiu ali a história, foi rumo ao Royal Rumble Match, e não só isso, ele eliminou o Brock Lesnar da luta. O Brock Lesnar, que havia feito 13 eliminações ali seguidas, ele tirou o Brock Lesnar, resistiu o resto do combate e ganhou o Royal Rumble, eliminando inclusive o Roman. Além disso, já tinha eliminado o Corbin, ele tinha eliminado o Seth Rollins. Ixi, ele fez a festa nesse Royal Rumble e sai então como o vencedor aí desse ano, dessa edição. Então, tipo, se você pega a história dele desde lá de trás, foi uma história muito legal, que ele, tipo, foi demitido da WWE, saiu da WWE, chegou a ser jobber, volta, começa uma caminhada meio que até devagar, digamos assim, né? Porque ele já não volta aquele status de, nossa, cheguei, agora vou dominar. Não, ele ainda tem que construir tudo aqui no NXT, depois construir tudo ali como mid-card, ser guarda-costas, passar por alguns outros fracassos, parecendo de novo que ia ter sonhos frustrados, mas não. Dessa vez não teve jeito, dessa vez ele venceu. E, pelo jeito, vai enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania. Eu tô gravando isso antes do show do Raw pós Royal Rumble. Então, que legal de ver essa superação do Drew, essa história do Drew. Seria muito legal se eles utilizassem a antiga theme song dele, né? O Broken Dreams, mas acho que não. Talvez seria legal eles utilizarem no vídeo promo pra WrestleMania, quando ele fosse lutar lá com o Lesnar, provavelmente. Porque no NXT, antes de ele ganhar o título do NXT, teve lá um vídeo promo e utilizaram Broken Dreams ali no vídeo promo, né? Então seria legal, só pra dar uma nostalgia, assim, que é uma música muito legal, uma das melhores músicas na WWE, uma das melhores letras. Mas, enfim, que legal de ver ele no finzinho da década, então, finalmente tendo o seu grande momento sonhado, o momento que ele merecia demais. E vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo a partir de agora. Tomara que não tenha nenhum azar de, sei lá, sair lesionado ou algo do tipo, porque
Vai saber, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Acho que a partir de agora a carreira do Drew deve engrenar de vez, né? Deve engrenar de vez. Espero, inclusive, também que ele seja o evento principal junto com o Lesnar. A não ser que coloquem um super adversário contra o Bray Wyatt, né? Mas enfim, comentem o que vocês acham dessa grande vitória que o Drew McIntyre teve.